E a Rússia espalha seus erros pelo mundo, dos quais talvez o maior seja a guerra, que tem sido copiada por seus aliados. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ano de 1917 foi realmente assustador e impressionante de diversas formas. Já era o fim da Primeira Guerra Mundial, que devastava toda a Europa, onde o modelo de democracia americano, com seus demagogos e parasitas oligárquicos, lutava contra o que restava de monarquias baseadas em direito natural e reconhecimento popular. Em outubro desse ano derradeiro, ocorre a tomada violenta do Palácio de Inverno por revolucionários comunistas em plena Moscou. Esse fato histórico consumaria de vez a queda definitiva do regime monárquico czarista e de um regime de transição dominado por sociais-democratas. Ninguém aqui deseja romantizar qualquer regime autoritário que se estabeleça ou se mantenha pela força. A Rússia czarista era um mar de injustiças e atitudes tresloucadas e tirânicas, saídas da cabeça de ditadores todo-poderosos. Talvez a Rússia, sob os Romanov, tenha sido o mais perto que se viu do regime de monarquias absolutistas, onde o imperador concentrava todo o poder executivo, legislativo e judiciário. Nesse sistema, o imperador mandava prender e soltar, ele colocava o terror em geral. Ou seja, o czar russo tinha quase os mesmos poderes do Xandão, nosso Rei Sol, aqui no Brasil. Mas há apenas 5 meses antes da Revolução Russa, uma aparição mística na região de Fátima, em Portugal, alertava 3 crianças pobres e ignorantes que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. Tomado em perspectiva, no momento da anunciação dessa mensagem, isso era a mais absoluta insanidade. E no decorrer das décadas seguintes, essa mensagem parecia ainda mais absurda diante da poderosa propaganda russa que exaltava os feitos incríveis do comunismo. Segundo os propagandistas da época, o comunismo tinha resolvido o problema da fome, da terra aos camponeses, da educação, da saúde e garantia a todos os cidadãos que viviam debaixo da cortina de ferro uma vida cheia de prazeres mundanos, onde todas as necessidades estavam atendidas. Segundo esses mentirosos contumazes, sob o domínio comunista se vivia uma vida que fazia sentido por ela mesma e pelo que se obtinha agora nesse mundo. Ou seja, segundo a propaganda soviética, os comunistas tinham conseguido materializar o paraíso já nessa terra. Deus era Vladimir Lenin e Joseph Stalin era seu representante temporal. A pátria-mãe russa era a Sagrada Igreja. A Revolução Comunista era o dogma sob o qual todos estavam sujeitos. Já a coletivização de todos os aspectos da vida, com sua respectiva destruição do indivíduo, era o esforço necessário para que se alcançasse a salvação e o êxtase marxista. Apenas alguns poucos heróis tiveram a coragem e a audácia de denunciar os erros da ditadura russa e massacrava as pessoas que viviam sob o jugo comunista. Um deles foi o jornalista Garrett Jones, ao denunciar os crimes de Stalin, cujo vídeo aqui do canal conta sua história. A Sombra de Stalin retrata o horror do Estado soviético. Link na descrição. Enfim, entre os erros dos déspotas russos se contam iniciativas absurdas que causaram os maiores impactos ambientais da história da humanidade. Podemos citar aqui um dos piores da história, o vazamento radioativo da usina nuclear de Chernobyl, que tratamos na série O Estado causou o maior acidente nuclear da história, com 4 vídeos. Outro foi a destruição do Mar de Aral por captação da água e sua posterior contaminação por detritos, que também tratamos no vídeo Governos protegem a natureza? Os links seguem na descrição desse vídeo. Soma-se ainda aos erros de regime soviético as prisões, expurgos, censuras, deportações e extermínios em massa nos gulags. Tudo isso ignorando o devido processo legal, como alguns togados têm feito no nosso país. Além das mortes por fome na Ucrânia, no que ficou conhecido como Holodomor. Mas por pior e abominável que sejam todos esses absurdos, tudo isso ainda parece pequeno diante das estratégias russas de guerra. Primeiro que a guerra é um absurdo por si só, é a abolição do direito natural, é a anulação do ser humano, é a aniquilação do indivíduo, é a destruição de tudo que a mente humana constrói de bom, de justo e de belo. Então chama a atenção na atualidade que a Rússia, após espalhar pelo mundo todo o desastre marxista que já conhecemos, agora tem espalhado a guerra. Pensa-se atualmente como estopim inicial o caso contra a Ucrânia. No entanto, podemos colocar nesse mesmo fenômeno as intervenções na Chechênia, na Geórgia, nos Balcãs e em várias outras localidades no leste europeu. E agora que o ditador russo se vê ameaçado em sua posição de poder, esse tirano adota como estratégia insuflar guerras em vários lugares do mundo, como método para enfraquecer e distrair seus inimigos.
Então, a atual estratégia russa tem se concentrado em instigar conflitos usando grupos armados e ditaduras espalhadas pelo mundo. É o caso que se vê na Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro, com a desculpa de uma suposta litigância por território contra a Guiana. Por sua vez, o ditador de bigodinho adorou, pois esse tipo de conflito sempre fortalece o títere que está no poder. É o que tem acontecido também com grupos islâmicos radicais como Hamas e Hezbollah contra Israel, usando o ódio que esses grupos fundamentalistas nutrem contra os israelenses. Estão sendo colocados também nesse balaio de gato o pessoal do Irã e do Egito. Mas calma, meu caro libertinho, não se preocupe porque não há heróis nesse jogo. Também faz parte da estratégia geopolítica dos Estados Unidos fomentar guerras no território de seus adversários com o intuito de enfraquecê-los. E ainda por cima lucrar com esses conflitos sangrentos vendendo material bélico para os envolvidos. Então, se a Rússia peca por seu estado beligerante, agressivo e autocrático, os americanos também pecam pela visão imperialista, que visa poder financeiro e geopolítico destituído de qualquer ética. De qualquer forma, também é necessário salientar que a ação predominante do governo americano é soft power, pois age mais no campo da sugestão, posicionando-se de maneira estratégica para lucrar com o erro de seus inimigos. Enquanto a ação da Rússia é hard power bruto mesmo, é guerra, invasão, destruição e morte. Então, pessoal, diante do momento crítico em que vivemos, no qual a guerra se aproxima de nosso país, especialmente pelo norte, onde fazemos fronteira com Venezuela e Guiana, se faz imperativo avisar aos jovens em idade de serviço militar que se preparem para fugir. Se estourar a guerra e você tiver passaporte estrangeiro e cidadania de outro país, é uma boa opção sair do Brasil num cenário realmente extremo. Outra possibilidade seria ir para campos, fazendas e roças, a fim de não ser enviado para morrer de maneira infrutífera e sem propósito nesse eventual conflito. Nós, do Visão Libertária, nunca apoiaremos nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de agressão contra pessoas pacíficas, e tão hábeis quanto espartanos na guerra, devemos saber a hora de atacar e a hora de se esconder. Sob a ameaça de ser enviado para o meio de uma floresta equatorial úmida para morrer de fome, de malária, de tifo, dengue ou ser picado por cobras, ou mesmo levar um tiro de um venezuelano esquálido e faminto, a alternativa de fugir parece ser bem melhor. Nenhum de nós tem qualquer dívida para com esse conflito de interesses que usa de propaganda massiva, que confunde os jovens e manipula os fracos. A nós, libertários, interessa viver para disseminar ideias e não morrer para apoiar Lula e seus amiguinhos vermelhos. Nossa vida não pertence ao Estado e os políticos não deveriam ter controle absoluto sobre nosso destino e nossas ações. Não se trata de fugir de uma responsabilidade de defender o que é moralmente superior, ou de proteger sua propriedade ou de sua família. Se o Molusco entrar nessa eventual guerra, será apenas para se fazer de coleguinha dos piores tipos de pessoas que há nesse mundo, às custas de muita vida inocente. A pergunta a ser respondida é: você quer dar sua vida para defender os ideais de Lula, Putin, Maduro e sua gangue? Então, eis que se aproxima o momento de lançar a hashtag Lula, vai você pra guerra. Dê uma boa banana para esses bandidos. Viva sua vida de maneira produtiva. Viva sua vida cheia de significado e trate de não morrer em vão, numa guerra que só atende a interesses de máfias que inclusive já apodrecem. Para continuar nesse assunto, veja agora o vídeo A Revolução Russa e o Terror Bolchevique, link também na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por historiador libertário, narrado e produzido por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!